ao Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, uma saudação para todos aqueles que nas suas casas ou noutros lugares nos acompanham nesta missa que celebramos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Começamos a contar os dias para regressarmos às nossas celebrações comunitárias, mas até lá continuamos a acolher o Senhor deste modo e a viver a sua presença viva e ressuscitada na nossa vida, na vida da Igreja e na vida do mundo. Disponhamos o nosso coração para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Senhor, palavra de Deus para todos os povos. Entregue pelos injustos para nos conduzir ao Pai. Christe eleison. Pontífice sempre vivo entre o céu e a terra, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que celebrando agora o mistério da ressurreição do vosso Filho, mereçamos alegrar-nos com todos os santos, quando Ele vier na sua glória. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que acompanhavam Paulo levaram-no a Atenas e voltaram em seguida, encarregados de transmitirem a Silas e a Timóteo a ordem de irem ter com Paulo o mais depressa possível. Um dia, Paulo, de pé no meio do Areópago, disse: Atenienses, vejo que sois em tudo extremamente religiosos. Na verdade, quando eu andava percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, aquele que venerais sem o conhecer é esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido pelas mãos dos homens, como se tivesse necessidade de alguma coisa. É Ele que a todos dá a vida, a respiração e tudo o mais. Criou de um só homem todo o género humano, para habitar sobre a superfície da terra, e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente para o atingir e encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos vossos poetas. Somos da raça de Deus. Se somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e engenho do homem. Sem olhar a estes tempos de ignorância, Deus fez saber agora aos homens que todos e em toda a parte se devem arrepender, pois Ele fixou um dia em que há de julgar o universo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu a todos motivo de crédito, ressuscitando de entre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, mas outros disseram: Havemos de te ouvir falar disto ainda outra vez. Foi assim que Paulo saiu no meio deles. No entanto, alguns homens juntaram-se a Paulo e abraçaram a fé. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra.
Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Rei e povos do mundo, príncipes e todos os juízes da terra, jovens e donzelas, velhos e crianças, louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvem todos o nome do Senhor, porque o seu nome é sublime. A sua majestade está acima do céu e da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Exaltou a força do seu povo. Louvem-no todos os seus fiéis, os filhos de Israel, seu povo eleito. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu pedirei ao Pai que vos dará o Espírito Santo para estar convosco para sempre. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo.
Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na palavra divina da Escritura que acabamos de escutar, Jesus lança-nos uma dupla provocação, podíamos dizer. Em primeiro lugar, confronta-nos com os horizontes da missão e com esta inquietação permanente para chegar a todos. Aquilo que o Santo Padre Francisco, na Evangelii Gaudium, chama o sonho missionário de chegar a todos. Vemo-lo claramente aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Chegar a todos mesmo, sem exceção. Até aos atenienses do nosso tempo, poderíamos dizer. Estes atenienses do mundo de hoje, cheios de tudo, porventura enfartados de religião, mas vazios de Deus e do seu Evangelho. É preciso chegar lá para anunciar esse Deus vivo que não conhecem, mas que os ama e está disponível para todos. Esta realidade desconcertante da nossa fé, de termos diante de nós um Deus que nos ama, mesmo quando para Ele estamos de costas voltadas. É preciso ousar a missão. É um grande convite que este tempo da Páscoa nos traz sempre. Ousar a missão e ousá-la com cordialidade, com verdade. Deixem que diga, com honestidade e convicção interior. E assumir o risco de ouvirmos a mesma resposta que Paulo ouviu dos atenienses. Havemos de te ouvir outra vez. Isto é, falaste muito bem, mas ainda não nos convenceste. O que mostra como o anúncio tem de ser persistente e resistente. Mas se teve esta resposta, também, ao mesmo tempo, nos mostra que é preciso acolher o espanto da conversão dos que se dispõem a escutar e a abraçar a fé, como aquele Dionísio o Areopagita e aquela mulher e tantos outros, como nos diz o livro dos Atos. Caríssimos irmãos e irmãs, o nosso tempo está cheio de altares dedicados a tantos deuses, que Papa Francisco não se cansa de enumerar, e nós bem conhecemos. Esses altares dedicados a tantos deuses, cheios de devotos, poderíamos dizer. Aquele Deus único e verdadeiro, que durante tanto tempo imaginámos que todos conheciam e amavam, nas nossas famílias, nas nossas terras, nesta velha Europa, esse Deus vivo tornou-se para muitos um Deus desconhecido, porventura ignorado, de quem nunca ouviram falar sequer. E que é preciso voltar a anunciar sempre, sem medo, sem artificialismos e sem máscaras beatas. Só o anúncio feliz e exigente do Evangelho pode atrair e converter o coração para que a novidade de Cristo nos habite, para que essa vida nova no Espírito nos oriente e nos dê esta inquietação missionária que todos somos chamados a acolher e a cultivar e a encontrar todos os caminhos possíveis para a poder concretizar. Em segundo lugar, podemos dizer, inspirados no Evangelho que escutamos, que ainda que tenhamos a fé em Jesus,
ainda que tenhamos ouvido este anúncio e o tenhamos acolhido, permanecemos muitas vezes incapazes de assumir as consequências deste nosso acreditar, do nosso aderir a Ele, e por isso tantas vezes perguntamos: por que é que Ele não realiza sinais, prodígios e ações extraordinárias de modo a que todos acreditem? Por que é que Ele escolheu a humildade, a pequenez e um estilo discreto e tantas vezes escondido? Por que é que Ele não procurou o consenso, servindo-se dos meios que tinha à disposição para obter o devido sucesso? Podíamos juntar a estas muitas outras perguntas, muitas outras questões que tantas vezes ouvimos e até nos habitam. Este modo de ver é o mesmo dos discípulos de Jesus, os quais o tinham desafiado a manifestar-se ao mundo, se bem nos lembramos no Evangelho, de modo a levar os homens a acreditarem imediatamente nele, mediante a evidência do extraordinário. Curiosamente, Jesus resiste sempre ao extraordinário. Este extraordinário que temos na cabeça, porque de facto é extraordinária a sua ação. Jesus desilude sempre aqueles que pensam desta maneira, ainda hoje em tantos setores da vida da Igreja. E afirma que aquilo que conta não é o consenso, não é a quantidade dos conquistados. Não, o importante é que haja uma relação pessoal de amor com Ele, com Jesus. Não a admiração que tantas vezes se pode ter por um milagreiro ou um taumaturgo que resolve tudo facilmente. Uma espécie de magia religiosa. Quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Temos ouvido isto neste tempo pascal. Tudo acontece de modo invisível, mas real, concreto, experimentável. O que é decisivo é a relação de conhecimento e de amor entre aquele que acredita e se torna discípulo de Jesus. Torna-se discípulo de Jesus, isto é, entra na disciplina do Mestre, aprende a vida do Mestre, aprende o estilo de Jesus e tem-o como único Senhor e Mestre. É este o convite que somos chamados a concretizar. Deste modo, como crentes, tornamo-nos morada de Jesus e do Pai. Na verdade, a vida cristã é aquela vida escondida com Cristo em Deus, como afirmava Paulo. Tudo isto é extraordinário, mas não facilmente visível aos olhos do mundo. É decisivo para a vida e para a salvação, mas não verificável facilmente da parte dos outros. É verdadeiramente experimentável aos olhos da fé, mas não facilmente acreditável aos olhos da visão humana. Jesus tem ainda muitas coisas para nos dizer, como ouvíamos no Evangelho que escutámos. Ele vai partir e virá um dia na sua glória, no fim da história. Neste tempo que vai da sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, e a sua vinda no fim dos tempos, Ele vem em cada dia ao coração de cada um de nós, ao coração do crente, de cada um de nós que ama e que vive o mandamento novo. Vem ao coração de cada um de nós na sua palavra, na Eucaristia, na caridade concreta que praticamos uns com os outros. E para que isto aconteça durante a ausência física de Jesus, devido à sua presença junto do Pai, depois da ascensão, é-nos oferecido pelo Pai este grandíssimo dom, que é o Espírito Santo. Aquele que tem a função de consolar, de defender, de esclarecer, de iluminar. O Espírito Santo é o nosso grande companheiro, é a alma da missão que nos é confiada.
O Espírito recorda-nos tudo aquilo que Jesus disse e fez, tornando isso presente na comunidade que somos, a Igreja, e desenvolvendo a missão de mestre interior, como lhe chamava Santo Agostinho, capaz de iluminar e conduzir a vida de cada um de nós, a vida de cada cristão, a vida da Igreja toda. Acreditemos que Ele é o grande condutor da vida da Igreja que somos. Por isso, confiemo-nos a Ele. Peçamos ao Senhor que nos envie a cada um de nós, a toda a Igreja e ao nosso mundo que se debate com esta pandemia que nos atinge, que o Senhor nos envie o dom do Espírito Santo, que nos guie para a verdade plena e nos permita entender o Evangelho de Jesus e assumir sem medo a missão de o fazer chegar a toda a gente de modo concreto e feliz. Irmãos, o Deus que nos criou e no qual vivemos e existimos, guia-nos pelo Espírito Santo para a verdade plena do ressuscitado. Peçamos com fé ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dizendo: ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelas igrejas de Atenas e de Roma, para que a verdade e a caridade mútua lhes permitam percorrer novos caminhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos anunciadores do Deus desconhecido, para que saibam adaptar a sua linguagem, sem reduzir a revelação do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos teólogos, cuja função é aprofundar o conteúdo da fé e das palavras de Jesus, para que sejam dóceis ao Espírito e à Igreja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos cristãos cultos como Dionísio, o Areopagita, e pelos mais simples como a mulher chamada Damaris, para que todos sintam que o Senhor os ama, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Por todos nós, a quem Cristo falou na sua palavra, e por aqueles que são chamados a vivê-la em cada dia, para que o Espírito nos guie para a verdade plena, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, tornai-nos dóceis à palavra que escutamos e desejosos de a compreender sempre mais. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Agradecidos ao Senhor por sermos seus filhos, digamos, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona
e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto falastes outrora aos fiéis e dissestes: exaltei um eleito dentre o meu povo. E estarei sempre a seu lado, e com a minha força o sustentarei. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como sempre fazemos, dirijamo-nos agora para Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós, e confiemos-lhe todos aqueles que nesta hora presente da nossa vida e da nossa história sofrem as consequências desta pandemia, em qualquer lugar onde se encontrem. E peçamos-lhe a ela, que é a nossa Mãe e protetora, a graça de sermos livres de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ouvi
depois de acolhermos a palavra que o Senhor hoje nos deu e que nos convida a assumirmos a missão e a fidelidade ao Espírito Santo que nos habita, depois de termos feito esta nossa comunhão espiritual com o Senhor vivo na Eucaristia, tenhamos todos um bom dia nesta companhia do Espírito Santo que habita em nós e também com a intercessão viva dos santos pastorinhos que nesta Basílica estão sepultados e que nos dão a certeza, na sua simplicidade, de quem viveu a fé sério e depressa neste mundo, continuam a interceder por nós e a inspirar-nos a simplicidade de uma vida que se dá, que se entrega e que testemunha no comum de cada situação e de cada acontecimento a verdade mais límpida do Evangelho. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Alegra